Saudações concurseiras, pessoal! Professor Gustavo Musi passando aqui um pouquinho antes do seu evento aí de questões do TCM para anunciar que nós temos para você um mini curso gratuito para o TCM de teoria e de exercícios. É só você entrar lá em quarisconcursos.com.br e fazer a sua matrícula. É uma degustação para o nosso curso completo, tenho certeza que você vai gostar. Aliás, estamos com a promoção também super especial na aquisição do nosso curso completo para o TCM, Teoria e Exercícios, com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na aquisição do curso completo para teoria e para exercícios. Corre lá que ainda dá tempo de você se preparar para esse excelente concurso que é o TCM São Paulo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Bom evento para você. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marco Mantovani, professor de raciocínio lógico da Qualis Concursos. Na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios voltados para o concurso do TCM São Paulo. A banca organizadora é a VUNESP e a gente vai tentar resolver aí uma boa parte do edital, tá? Eu separei 5 temas aí pra gente resolver. Vou fazer 4 exercícios de cada tema aí. Então, ao todo aí, já começando na matemática aí, a gente vai fazer 20 exercícios nesse nosso evento. Tudo bem? Lembrando que quem não está inscrito, se inscreve no canal. Se gostar do vídeo, dá o joinha ali, né? E lembrando que os eventos acontecem de segunda a sexta-feira, todas às 19 horas. Beleza? Então vamos para nossa aula de hoje. Então nós vamos começar aí vendo o edital, né? No edital aí ele te fala aí as informações sobre o que vai cair no raciocínio lógico. Então tem várias informações aí. Eu peguei aí 5 desses tópicos aí que eu acho os tópicos mais importantes aí, que vem geralmente caindo nas últimas provas da VUNESP, tá? Então separei em 5 tópicos aí e a gente vai resolver os exercícios desses 5 tópicos. Quais são eles, né? Os assuntos que a gente vai abordar hoje vai ser fração, muito recorrente, uma parte difícil aí da matéria. Vamos falar de razão, vou dar um jeito legal aí de resolver alguns tipos de razão. Regra de 3, vou abordar tanto a simples quanto a composta. Porcentagem, também muito recorrente aí, muita gente acha difícil, a gente vai ver porcentagem bem tranquilo. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de sequência aí, tudo bem? Então, separei nesses 5 temas aí, vamos resolver 4 questões de cada um desses tópicos. Ao todo aí, 20 questões, eu acho que vai dar para abordar bem aí o nosso edital, beleza? Então, primeira coisa que eu sempre falo, parece besteira, mas não é. Antes de resolver qualquer questão, primeira coisa que você vai fazer é ler. Lê a questão, lê ela inteira. Tem gente que já vai lendo passo a passo, já vai montando. Não faça isso. Lê a questão, vê do que se trata. Legal, li a questão, sei sobre o que se trata. Aí agora eu vou no passo a passo montando o meu exercício. Tá? Por quê? Porque senão você vai montando passo a passo, lê a questão, nem sabe do que está falando, nem sabe se você consegue resolver. Às vezes você lê e você fala, meu, não faço ideia do que é, vai para a próxima questão. Aí você foi lá, perdeu um maior tempo montando e não sabe resolver. Então, primeira coisa, lê a questão, vê do que se trata. Sei fazer? Legal, vou no passo a passo e vou resolvendo. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no chat aí que eu vou ajudando vocês. Então, primeira parte aí de fração, uma parte difícil aí, tá? Eu acho que depois dos exercícios aí vai ficar tranquilo. É um exercício de 2019 da VUNESP que fala assim: uma empresa recebeu em certo dia 48 correspondências, sendo 1/6 delas apenas propagandas. Das correspondências restantes, 1/5 foi encaminhado ao setor financeiro e 14 delas ao setor administrativo. A fração que as demais correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia é quanto? Um texto denso, muito complexo
complexo, muito comprido, né? Então, legal, li o texto, a primeira coisa que eu vou fazer. Vi que tem fração, boa, então sei que eu vou ter que resolver fração nisso aí, tá? Aí eu vou lá, vou no passo a passo, resolvendo a minha questão, tá? Então, vou colocando aqui em cima passo a passo aí do exercício, tá? Ó, primeira parte que ele falou aí, ó, uma empresa recebeu em certo dia 48 correspondências. Então eu vou colocando o pedaço aí do exercício e vou resolvendo embaixo parte por parte. Acho que assim vai ficar tranquilo de você entender. Então, uma empresa recebeu 48 correspondências. Tudo bem que isso é o total de correspondências, certo? Então eu tenho ao todo 48 correspondências. Depois ele falou o quê? Sendo 1/6 delas apenas propagandas. 1/6 de quem? Dessas 48, tá? 1/6 delas é 1/6 das correspondências. 1/6 das 48. Então, para propaganda, eu coloquei lá, ó, 1/6 de 48. Na matemática, sempre que ele colocar de, do, da, desse, daquele, esse D aqui, a gente vai usar vezes, tudo bem? Então vai ser 1/6 vezes 48. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu coloquei a fração com barrinha. Quem quiser colocar um em cima, um embaixo, acho que fica mais fácil de ver, né? Aqui eu coloquei na barrinha, mas quem preferir coloca um embaixo da outra aí, que talvez fique até mais fácil de enxergar, né? Tô falando para fazer isso aqui, ó. Se achar mais fácil, pode pôr. Eu vou colocar na barrinha aqui, mesmo para economizar espaço aqui também. Então vai ficar 1/6 vezes 48. É isso aqui que ele está falando, tá? Sempre que eu multiplico fração, eu multiplico os numeradores e os denominadores. Numerador é quem está em cima, denominador quem está embaixo. Então vai ser 1 vezes 48. Tudo bem que embaixo do 48 é como se tivesse 1 aqui. Beleza? Eu não preciso colocar. Quando o número é inteiro, não tem nada embaixo dele. Na verdade, tem o número 1, né? 48 dividido por 1, que é 48. Então, eu vou multiplicar em cima com o de cima, embaixo com o de baixo. 1 vezes 48, 48. E 1 vezes 6, 6, né? Então, vai ficar 48 dividido por 6, que isso aqui dá 8. Ou seja, das 48 correspondências, 8 foram para propaganda. Beleza? Continuando no exercício, ele falou assim, ó, das correspondências restantes, 1/5 foi encaminhado ao setor financeiro. Então agora é 1/5 não das 48, das restantes. Se eu tinha 48 e mandei 8 para propaganda, eu fiquei com 48 menos 8, que é 40. Então, as restantes são 40. Então, eu vou fazer 1/5 das restantes. Então, é 1/5 de 40 aqui, não de 48. Tudo bem? Essa é a sacada do exercício. Ver quando ele quer do total, quando ele quer das restantes. Como que eu sei que é de 40? Porque ele falou das restantes. Beleza? Então, para o setor financeiro, 1/5 das restantes, 1/5 de 40. Vou fazer a mesma coisa, né? O D vai virar vezes, então 1/5 vezes 40. Faço 1 vezes 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 também vai dar 8 nesse caso, né? Ó, aqui, quem quiser, ó, é 40 sobre 1. Aí os numeradores eu multiplico e os denominadores eu multiplico. Beleza? 40 dividido por 5, 8. Então, eu joguei ali das 48, eu passei 8 para propaganda e 8 para o setor financeiro. Vamos continuar. Ele falou que 14 foi para o setor administrativo. Aqui eu não preciso fazer nada, só pôr os 14 mesmo, né? Não tem fração nenhuma. E a pergunta dele, a fração que as demais correspondências representam em relação ao número total de correspondências recebidas naquele dia. Ele quer saber, as demais, eu tinha 48, foi 8 para propaganda, 8 para o financeiro e 14 para o administrativo. Quantas são as demais? É o que sobrou. Tudo bem? Então, as demais, eu coloquei aqui, é 48, menos 8 da propaganda, menos 8 do financeiro, menos 14 do administrativo. Então, as demais são 18, tudo bem? Ele quer saber qual é a fração que essas 18 representam em relação ao total. Eu sei que o total são 48. Então, eu vou colocar lá, a resposta é 18 sobre 48.
Tudo bem? Você vai olhar na sua resposta, não tem. Eu vou ter que fazer o quê? Fazer a simplificação. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu dividi em cima por 6 e embaixo por 6. Isso vai dar 3/8. Tudo bem? Eu dividi por 6 porque eu sei que 18 e 48 são múltiplos de 6. Se você não soubesse, eu sei que os dois são pares. Divide por 2, ia dar 9/24. Aí eu consigo dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 24 dividido por 3 dá 8. Beleza? E essa é a resposta final. Então, cuidado, vai no passo a passo. Se ele falar das restantes, tem que calcular as restantes. Tudo bem? Se ele não falar, eu faço do total. Só tomar cuidado com isso, que é tranquilo de resolver. Beleza? Então, nossa resposta, letra D de jeans. Muito bem. Ok, qualquer dúvida, manda aí no chat que eu vou ajudando vocês. Segundo exercício também de 2019. Uma secretária está encaminhando 120 pastas que estão sobre sua mesa. Dessas pastas, 1/3 serão encaminhados ao setor administrativo. 2/5 serão arquivadas. E das pastas restantes, 1/4 serão enviadas para revisão. A fração que o número de pastas que serão enviadas para revisão representa em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa é quanto? De novo, eu sei que é a fração por quê? Porque ele falou lá 1/3 para o administrativo, 2/5 arquivadas. Tudo bem que eu vou usar a fração? Mesmo jeito do anterior. Eu vou fazendo passo a passo e vamos montando o nosso exercício. Primeira coisa que ele falou, que são 120 pastas. Então, o total, 120. Depois, dessas, ou seja, dessas 120, 1/3 vão para o setor administrativo. Então, para o administrativo é 1/3 de 120. Esse D vira vezes, né? Então, fica 1/3 vezes 120. Lembrando que eu faço o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aqui embaixo do 120 é o 1, tá? Não pode esquecer. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Depois eu divido um pelo outro. 1 vezes 120, 120. 3 vezes 1, 3, né? 120 dividido por 3, 40. Então, das 120, 40 estão no administrativo, foram encaminhadas para lá. Depois, 2/5 serão arquivadas. Como ele não falou do restante, continua sendo 2/5 dessas 120. Então, arquivadas, 2/5 de 120. Ele não falou que eram das restantes, então continua sendo das iniciais, do total aí de 120. Então, 2/5 vezes 120, faço 2 vezes 120, depois divido por 5. 2 vezes 120, 240, dividido por 5, 48, tá? Então, 40 administrativo, 48 arquivadas. Continuando. Agora sim, ó, das pastas restantes, 1/4 foi para revisão. Então, quantas são as restantes? Eu tinha 120, tirei 40 para o administrativo e tirei 48 para os arquivos, arquivadas. Então, ficou 120 menos 40, menos 48. Isso dá 32. Então, eu tinha 120 pastas, coloquei 40 no administrativo, 48 arquivada. Sobraram 32. E destas restantes, né, 1/4 foi para revisão. Então, para revisão, é 1/4 de 32 e não de 120. Das restantes. Tudo bem? E aí eu vou lá e faço a mesma coisa. 1/4 vezes 32. 1 vezes 32, 32, dividido por 4 dá 8. Então, já achei as arquivadas no setor administrativo e os que foram para revisão. E a pergunta dele é: a fração que o número de pastas que serão enviadas para revisão representa em relação ao número de pastas que estavam sobre a mesa. Então, a da revisão é 8, sobre a mesa era 120. Então, ele quer essa relação de 8 sobre 120. Sempre que ele quiser a relação, ele quer a divisão de um pelo outro. Eu sempre vou colocar o primeiro que ele falar em cima, né? Ó, ele falou que é a fração em relação ao número de pastas sobre as mesas. Então, ele falou assim, ó, da revisão, quanto que representa em relação às que estavam sobre a mesa.
Então primeiro veio revisão, então primeiro é o 8, depois sobre a mesa, que é 120. Então vai ficar 8 sobre 120. Simplificando, se eu achasse essa resposta, já anoto aí. Não vai ter. Ele sempre vai jogar a fração irredutível, a menor possível. Eu posso dividir por 8, né, em cima e embaixo. Isso dá 1 sobre 15. Ou, se não conseguir, dividir por 2, em cima e embaixo, daria 4,60. Depois, dividir por 4, dá 1 sobre 15. Tá? Tanto faz aí, pode ir no passo a passo. Se você conseguir já dividir de uma vez só, é mais rápido. Beleza? Então aí também, letra D de jeans, 1 sobre 15, 1/15. Ok? Então, 2 exercícios de fração quando ele me dá o total da quantidade aí. Ele me deu o total, vou fazendo as frações que ele vai me pedindo para achar a resposta correta. Tudo bem? Não é uma questão fácil, é uma questão difícil. Qualquer dúvida aí, me avisa. Vamos fazer outra de fração aqui. Só que agora ele não vai te dar o total. Olha que legal, ó. De 2019 também, uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Com 1/4 do valor restante, comprou um lanche. E ainda restaram 45. O valor em dinheiro que a pessoa tinha na carteira era de quanto? Tá vendo que aqui ele não te deu o valor total que ele tinha de dinheiro. Na verdade é o que ele está perguntando. Tá? Se ele tivesse me dado o valor total, eu ia lá, fazia 1/4, metade, ia fazendo as contas igual a gente fez nos anteriores. Nesse ele não me deu o total. Tudo bem, eu sei que é fração, porque ele me deu aí as frações, metade, 1/4. Mas esse é um pouco diferente, porque eu não tenho o total. Então, primeira coisa, utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Então, eu vou falar que o total que ele tinha na carteira é de X reais, pode ser? Eu não sei o valor total, então eu chamo ele de X. E metade desse X ele usou para comprar um livro. Então, eu posso falar que o livro é 1 sobre 2, que é metade, né? 1 sobre 2 de X. Ou 1 sobre 2 vezes x, né? Quem quiser já pode pôr direto, que a metade é x sobre 2, não tem problema. Ou faz do jeito que a gente estava fazendo, aí 1 vezes x dá 1x, e aqui o 2, ó, é como se tivesse 1 aqui embaixo, né? 2 vezes 1 dá 2. Então fica 1x sobre 2, que é x sobre 2. Tudo bem? Quem quiser já colocar x sobre 2 direto, pode. Como é metade, metade eu divido o total por 2. Depois... 1/4 do restante, agora que fica complicado, ó. 1/4 do restante ele comprou um lanche. Então vamos pensar, eu tinha X reais, gastei metade, então sobra outra metade, tudo bem? Eu tinha X, tirei X sobre 2, que é metade, vai me sobrar metade, tá? X sobre 2. Ele falou que usou 1/4 da outra parte aí, né, do valor restante para comprar um lanche. Então é 1/4 de x sobre 2. 1/4 de x sobre 2 é 1/4 vezes x sobre 2. Aí eu vou lá, ó, 1 vezes x, que dá 1x, ou só x, né? 4 vezes 2 dá 8. Então isso aqui dá x sobre 8. Tudo bem? Agora eu multipliquei duas frações. Só que em uma delas eu tenho o valor de x, não tem problema. Eu deixo o valor de x lá em cima. Eu só multiplico número com número e letra com letra. Letra e número eu não consigo multiplicar, tá? Então ficaria 1 vezes x ou só x ali. Tudo bem? Legal. Então, ó, eu tenho o valor restante aí e o valor do lanche agora. Vamos continuar aqui. Ele falou que ainda restaram 45. Então eu posso colocar aqui o restante é 45. E ele quer saber o valor em dinheiro que a pessoa tinha na carteira. Ele quer saber o valor de X. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tudo bem que o valor restante é tudo que ele tinha, que era X reais, menos o valor do livro, menos o valor do lanche. Então era X reais, que era o total, menos o livro, que é X sobre 2, menos o lanche, que é X sobre 8. Tudo bem? Sempre que eu multiplico frações, eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Quando eu somo ou subtraio fração, eu mantenho o denominador igual para todos e só vou fazendo a conta no numerador. Nesse caso, ó, tá vendo que o x aqui é x sobre 1, né?
Aqui é sobre 2 e aqui é sobre 8. Os três denominadores são diferentes. Eu tenho que achar o mesmo denominador. Como eu posso fazer? Ó, eu vou colocar aqui. O que eu posso fazer? Tá vendo que eu tenho que saber o 1. Tudo bem que aqui embaixo do x é 1, né? Beleza? Aqui é 1. Entre 2 e 8. Eu posso fazer fatorando assim, né? Ó, eu posso dividir por 2. Dividido por 2. Esse aqui não divide, né? 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Aí, ó, só faltou o 4. Posso pôr o 4 direto. Ou faz por 2, que dá 1 aqui, né? 1 aqui, 2 aqui. E divide por 2 de novo. Aí acabou. Então vai ficar vezes, né? Aqui eu multiplico 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, o meu denominador é 8. Tá? Aqui dá para fazer direto, né? Ó, 2 vezes 4 daria 8 e 1 vezes 8 daria 8. Então eu sei que o de baixo, o denominador, é 8. Quem não conseguir fazer direto, faz esse passo a passo aí que eu fiz que dá certo. Beleza? Então vamos achar o x aqui. Sempre que eu tiver o total, eu vou pegar o meu numerador e o meu denominador tem que ter os mesmos números. Eu vi que o denominador tem que ser 8, então o numerador aqui também tem que ser 8. Ou você pode fazer o que a tia fazia, né? Eu sei que embaixo é 8, aí faço o 8 dividido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 1, 8, vezes x, 8x. Ou, pode lembrar que sempre o total, o número do numerador e o número do denominador tem que ser iguais. Nesse caso, 8 e 8. Vamos para o x sobre 2. Como embaixo tem que ficar 8, eu vou lá. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes x, 4x. Não pode esquecer de ajeitar o numerador também, tá? Não é só mexer no denominador. Tenho que aumentar o denominador. Tenho que fazer frações equivalentes, senão eu estou fazendo conta errada. Beleza? Aqui você podia fazer o quê? Se o 2 eu vou aumentar 4 vezes, o x eu tenho que aumentar 4 vezes. Pode pensar assim também. O último já está pronto, né? X sobre 8 continua. Então vai ficar 8x sobre 8 menos 4x sobre 8 menos x sobre 8. Quem quiser x oitavos, né? Eu vou falar sobre 8 que eu acho mais fácil de entender aí. Então o número do denominador, o de baixo, continua sendo 8. Eu só mexo lá em cima. Só que lá em cima eu só vou mexer nos números, né? Tudo bem? Tudo bem aqui, ó, que no x aqui é 1. Só os inteligentes enxergam que aqui tem 1. Beleza? O coeficiente desse x, quando não tem ninguém, vale 1. Então eu vou fazer a conta lá em cima. 8 menos 4, 4. 4 menos 1, 3. Então vai ficar 3x e embaixo fica 8. Beleza? Então para que eu fiz tudo isso? Para achar o quanto restou. Eu peguei o total de dinheiro, tirei o livro, tirei o lanche, o que sobrou são esses 3x sobre 8. E ele falou que esse restante equivale a 45. Ou seja, posso falar que 3x sobre 8 é igual a 45. Olha que legal. 3x sobre 8 é igual a 45. 3x sobre 8, eu posso fazer ele como se fosse uma regrinha de 3, multiplicar em cruz. Vou colocar como fração assim, para ver se fica mais fácil de você enxergar. Ó. 3x sobre 8 igual a 45. Tudo bem aqui que o 8 sobe multiplicando e o 3 desce dividindo. Tudo bem? Então o 8 sobe multiplicando e o 3 desce dividindo. É o que eu vou fazer aqui, ó. 8 vezes 45 dividido por 3. Eu posso fazer 45 vezes 8 e depois dividir por 3. Ou posso fazer 45 dividido por 3 depois vezes 8. Você escolhe, né? Aqui eu fiz 45 vezes 8, que dá 360, dividido por 3, 120. Se você quisesse, 45 dividia por 3 e depois multiplica por 8. Tá? 45 dividido por 3 daria 15, 15 vezes 8 daria 120. Então, quanto que ele tinha na carteira é o valor de x, né? Ó, como eu achei o valor de x 120, então 120 é o que ele tinha na carteira. Beleza? Se você tiver com dúvida, vamos testar para ver se deu certo? Eu tinha 120 reais, metade foi para o livro, metade é 60 reais, vou por aqui, ó. Depois, do restante, dos outros 60, um quarto foi para o lanche. Um quarto de 60, eu pego 60 e divido em 4 partes, é 15, né? E ele falou que ainda sobraram 45.
Se eu somar tudo isso, tem que dar o 120, né? Ó, aqui vai dar 10, 10 mais 2, 12. Tem que dar o 120. Então, é como se você fizesse a prova real aí, só para ver que tá certo. Tudo bem? Não precisa. É só para você ver que dá certinho. Beleza? Então, exercício difícil, mas se cair, você vai fazendo passo a passo aí que não tem erro. Ok? Qualquer dúvida, me avisa aí. Letra A para essa alternativa da questão 3. Beleza? Vamos agora para o exercício número 4. Então, o exercício número 4 é do ano de 2019 também. Ele falou assim, ó. Um técnico legislativo arquivou em uma segunda-feira 1/3 do total de X documentos que deveria arquivar. Aqui ele já falou que o total é X, né? Já te avisou aí que ele não vai te dar o total, ele vai pôr o X de novo. Na quarta-feira seguinte, ele arquivou 3/5 do que restava para arquivar. E na sexta depois, ele arquivou os 460 documentos restantes. Ele quer saber o número de documentos que esse técnico arquivou na quarta. Tudo bem que é igual o exercício anterior, exercício 3. Ele não te dá o total, vou ter que ir fazendo esse passo a passo. Então vamos lá. Primeira coisa, ele falou que um técnico legislativo arquivou em uma segunda-feira 1/3 do total de X documentos que deveria arquivar. Então o total são X documentos. Na segunda-feira, 1/3 é 1/3, né? 1/3 de X, eu posso colocar X sobre 3 já direto. Ou multiplico 1/3 vezes X, faço 1 vezes X, né? Que dá 1X sobre 3, que é X sobre 3. Beleza? Se ele falar metade, 1/3, posso pôr já o valor embaixo. 1/5, posso só dividir pelo valor da fração que ele me falou. Legal. Então, tenho X documentos. Na segunda, eu arquivei X sobre 3. Na quarta seguinte, ele arquivou 3/5 do que restava. Agora começa. 3/5 do que restava. Então, se eu tinha X e usei X sobre 3, vão sobrar 2x sobre 3. Então, os restantes vão ser 2x sobre 3. Nossa, professor, não entendi. Ó, eu tinha 3 aqui. Tudo bem? 3 aqui. Faz o desenho, não tem problema. Eu usei 1x. Então, sobraram 2x. Por que eu pus 3 pedacinhos? Lembra? Se o meu denominador é 3, o meu total é 3 sobre 3. Tudo bem? Então eu dividi em 3 partes. Se eu pegasse tudo, eu teria o total. Só que eu só peguei, ó, 1x sobre 3. Aqui é como se fosse 1, né? Tudo bem? Só peguei 1. Então sobraram 2. É só você fazer o 3x sobre 3 menos x sobre 3, que vai dar 2x sobre 3. Aqui dá para fazer direto. Legal, já sei os restantes. Ele falou que na quarta arquivou 3/5 desse restante. Então é 3/5 de 2/3 de x. Vai ficar 3/5 vezes 2x sobre 3. Eu multiplico o 3 com 2 aqui e o 5 com o 3 lá embaixo. 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 3 dá 15. Então, na quarta-feira, ele arquivou 6x sobre 15. Ou 6x 15 avos, né? E na sexta-feira, ele arquivou 460 documentos restantes. Então, na sexta-feira, ele colocou 460. E esses 460 são os que restaram, tudo bem? É o que sobrou. Então, eu posso falar que na sexta-feira ele arquivou o total, que era x, menos o que ele arquivou na segunda, que é x sobre 3, menos o que ele arquivou na quarta, que é 6x sobre 15, tudo bem? Porque ele falou que na sexta arquivou o restante. Então, o total é x, menos da segunda, que é x sobre 3, menos da quarta, que é 6x sobre 15. Vou colocar ali, vou fazer a mesma coisa. Ó, vou por aqui. É 1, 3 e 15, tudo bem? Aí eu tenho que fazer o MMC entre eles. Posso começar do 3 aqui. Aqui dá 1, 1. E aqui dá 5. E aqui dá 5. Pode fazer direto, tá? Então aqui vai dar 15. Legal. O total aqui, então, vai ser 15 sobre 15. Lembra? O total é sempre o número de cima e o de baixo são iguais. Numerador e denominador. Ou pode pensar, 15 dividido por 1, 15, vezes x, 15x. O outro vai ser 15 dividido por 3, que o de baixo era 3 ali, né? O denominador. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes x, 5x. Ou você pode pensar,
De 3 para 15 aumentou 5 vezes. Então o x tem que aumentar 5 vezes. Beleza? Essa é a parte que você tem que tomar cuidado só para não fazer errado o exercício. E o de baixo aqui, ó, continua igual, né? 6x sobre 15 continua igual. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar 15x sobre 15 menos 5x sobre 15 menos 6x sobre 15. O 15 continua e eu só faço a conta lá em cima, né? 15 menos 5 dá 10, 10 menos 6 dá 4. Então ficou 4x sobre 15. Isso é o que ele arquivou na sexta, que são os restantes. Tudo bem, então, que esse 4x sobre 15 equivalem aos 460, certo? 460 eram os restantes. E eu vi que os restantes equivalem a 4x sobre 15. Então, eu posso igualar os dois, tudo bem? Vamos ver qual é a pergunta. Ele quer saber o número de documentos que ele arquivou na quarta. Então, eu tenho que achar o valor de x, que é o total, e depois vejo o quanto que ele arquivou na quarta. O que ele arquivou na quarta é só fazer assim, né? Ó, depois que eu tiver o x, eu faço 6 vezes o x e divido por 15. Porque isso é o que ele arquivou na quarta aqui, que eu tinha feito anteriormente. Tá? Então, primeiro, vamos achar o valor de x. Eu sei que 4x sobre 15, que é o que restou, equivale a 460. Aí lembra? Faço 15 sobe multiplicando e o 4 desce dividindo. Então ficou 460 vezes 15 dividido por 4. Aqui você pode fazer 460 vezes 15, depois dividir por 4, ou faz 460, divide por 4, depois faz vezes 15, o que você achar melhor. Eu preferi dividir primeiro. Então 460 dividido por 4 dá 115. Aí 115 vezes 15 dá 1725. Tudo bem? Então esse x é o total de documentos. Mas não é isso que ele pediu na quarta-feira. Quarta-feira, ó, é 6x sobre 15. Tudo bem que 6x quer dizer 6 vezes x, né? Ó, tudo bem? No lugar desse x, eu posso pôr o 1725. Então vai ficar 6 vezes 1725 dividido por 15. Posso fazer a multiplicação primeiro ou a divisão, você escolhe. Eu fiz a divisão. Divisão de 1725 por 15 dá 115. Aí 115 vezes 6 dá 690. Então, na quarta-feira foram arquivados 690 documentos. Posso fazer a prova real pegando os 1725, fazendo 1/3 para a segunda, fazendo 3/5 do que sobrou para a quarta, e isso tem que sobrar 460. Tudo bem? Posso voltar e fazer a prova real também, só para ver se está certo. Mas não tem problema, vai no passo a passo que não tem erro. Tem que tomar cuidado quando for soma e subtração com denominador diferente e para fazer essas continhas aí, tá? Só tomar cuidado na hora de resolver. Beleza? Questão difícil, mas muito legal de cair aí numa prova. Ok? Então, essa aí é a questão letra D de DIN 690. Ok? Então, qualquer dúvida de fração, manda aí que a gente vai mudar agora de assunto. Vamos falar de razão um pouquinho. Tudo bem que razão a gente vai fazer fração também, tá? A razão é um número dividido por outro, é uma relação aí também. Um exercício de 2018, ele fala assim: em um colégio trabalham 56 professores, entre homens e mulheres. Sabendo que o número de homens é igual a 3/4 do número de mulheres, então a diferença entre o número de mulheres e o número de homens é quanto? Então ele me deu o total de professores, falou que o número de homens é 3/4 dos números de mulheres. Se eu soubesse o número de mulheres, eu faria 3/4 vezes o número de mulheres. Só que eu não sei, então aqui eu vou fazer uma razão. A razão entre homens e mulheres é de 3/4, tudo bem? Beleza? Então, vamos resolver o passo a passo aqui. Ele falou que tinham 56 professores, então esse é o meu total, ok? Ele falou que homens é igual a 3/4 do número de mulheres. Então, pois aí, ó, homens, 3/4 de mulheres. Eu posso escrever na forma de razão. Homens sobre mulheres é igual a 3/4. É como se fosse 3/4 vezes m, né? Esse m vai passar dividindo aqui embaixo do homens. Então, a razão entre homens e mulheres, 3/4. Por que eu coloquei homem em cima e mulher embaixo? Porque ele falou na ordem, né? Ó, número de homens, então é o que vem primeiro. Depois mulheres é o que vem embaixo.
Então essa é a minha razão aí. E aí ele quer saber a diferença entre mulheres e homens. Então se eu souber quantos homens tem, quantas mulheres tem, é só fazer um menos o outro. Então pus aqui, ó, quantidade de mulheres, quantidade de homens. Tudo bem? Aqui, sempre, olha a dica do tio. O que você podia fazer aqui? Eu posso falar que 56 é H mais M, né? Homens mais mulheres. E aí faria um sisteminha aqui. Mas não precisa. Olha o que o tio vai falar. Sempre que ele te der o total, na razão, né? Se ele te der o total, ele não me deu nem homens nem mulheres. Mas ele me deu a razão entre eles. O que eu posso fazer? Eu posso somar essa razão. 3 mais 4 dá 7. Aí eu pego o total e divido por essa soma. O total é 56. 56 dividido por 7 dá 8. Nossa, gostei. Então o que eu fiz? Peguei a razão, somei, né? E peguei o total e dividi por essa soma. Sempre que ele me der o total e a razão, eu posso pegar esse total e dividir pela soma. Por que eu posso fazer isso, professor? Por conta disso, ó. Vou colocar aqui uma caixinha de homens e uma caixinha de mulheres. Tudo bem que eu tenho 56 professores. Eu sei que eu tenho desses 56, a cada 3 homens eu tenho 4 mulheres. 3 homens, 4 mulheres. Então eu posso ir dividindo ele nas caixinhas. 3 homens para um lado, 4 mulheres para o outro. 3 homens para o lado, 4 mulheres para o outro. Tá vendo que eu vou dividindo de 7 em 7? 3 para um lado e 4 para o outro? Tudo bem? Então eu posso pegar esse 56 e dividir direto por 7. Ou seja, eu vou ter 8 conjuntinhos de 3 desse lado. E vou ter 8 conjuntinhos de 4 desse lado. Tudo bem? Então eu pego o total, divido pela soma. Como a divisão aqui deu 8, eu pego esse 8, multiplico por 3 para dar os homens e multiplico por 4 para dar o valor das mulheres. Tá? Então, mulheres, 4 vezes 8 que é 32, homens, 3 vezes 8, 24. Então, olha como ficou fácil. Peguei o total, dividi pela soma da razão, o resultado que deu, multipliquei no valor da razão de homens e multipliquei no valor da razão das mulheres. Quando eu faço isso, eu acho o resultado de cada um. Se eu somar 32 com 24, dá os 56. Como ele quer a diferença, né? Peguei 32 menos 24, diferença é subtração, isso aqui dá 8. Então a diferença é de 8. O que eu podia fazer? Podia fazer a diferença antes. Ó. A diferença entre 4 e 3 é de 1, né? 4 menos 3 dá 1. E aí podia pegar esse 1 e já multiplicar pelo 8 direto. Sempre que ele quiser a diferença, eu posso ou calcular e depois fazer a diferença, ou fazer a diferença antes, fazer a diferença da minha razão e depois multiplicar pelo valor que eu encontrei aqui. Legal? Legal esse jeito. Olha como você ganha tempo. Beleza? Então, alternativa letra A para essa questão. O exercício 6 vai ser bem parecido para a gente treinar desse tipo. Ó, ele falou que Pedro e João montaram uma sociedade com capital total de 18 mil reais. Então ele me deu o total. Sabendo-se que a razão entre o investimento feito por Pedro e o investimento feito por João para compor o referido capital é de 5/7. Ele quer saber a diferença entre os valores investidos. Então ele falou a razão entre o João... Desculpa, entre o Pedro e o João. Então, Pedro é o de cima, João é o de baixo. Então, o Pedro equivale ao 5 aqui e o João equivale ao 7. Tudo bem? Beleza? Então, eu tenho que manter a ordem aí que ele me fala. Então, vamos resolver aí, ó. Pedro e João montaram uma sociedade com 18 mil reais, então esse é o meu total. A razão entre Pedro e João é de 5/7, entre o investimento deles, né? Então, pus lá, Pedro e João, 5/7. O Pedro equivale ao 5, né? Ó, e o João equivale ao 7. Tá? Ele quer saber a diferença entre os valores investidos de João e Pedro. Então, pus aqui, ó, João, Pedro, vamos calcular. Eu tenho o total e tenho a minha razão. Eu posso somar a razão, que é 5 mais 7, dando 12. Tudo bem? 5 para um, 7 para outro. 5 para um, 7 para outro. Então, eu estou dividindo de 12 em 12. Pego 18 mil, divido por 12, isso dá 1.500. Como o do João é 7, eu faço 1.500 vezes 7, que dá 10.500. Como o do Pedro é 5, eu faço 5 vezes 1.500, que dá 7.500. A diferença é um menos o outro, né? Quando eu fizer a diferença, dá 3 mil reais
que é a resposta correta. Aqui também eu podia fazer antes aqui, ó, de 5 para 7 dá 2, né? Tudo bem? Então 2 vezes 1.500 vai dar os mesmos 3.000. Sempre que ele quiser a diferença, eu posso fazer a diferença entre as razões ou fazer a conta e a diferença depois. Você escolhe. Ok? Tá vendo que fácil? Pega o total, divido pela soma. O resultado que deu, multiplico pelo valor que ele te deu de cada uma das razões. Resolve rapidinho aí e já parte para o próximo exercício. Beleza? Legal. Então, alternativa E, R$3.000. Vamos mais um de razão, de 2018. Agora é um pouquinho diferente, ele não vai te dar o total, ó. Em uma sala de aula, há 16 meninos e certo número de meninas. Se nessa sala tivesse um menino a menos e uma menina a mais, a razão entre o número de meninos e de meninas seria 3/4. Logo, o número total de alunos dessa sala. Esse ele não te deu o total, na verdade é o que ele quer. Ele te deu o valor de meninos e o valor de meninas. Mas ele te deu a razão de um menino a menos e uma menina a mais na sala. Então a razão não é da quantidade que tem, é da quantidade se tivesse um menino a menos e uma menina a mais. Tudo bem? Só tomar cuidado com isso. No final não vai fazer diferença nesse caso. Por quê? Se eu tiro um menino e coloco uma menina, o total continua sendo o mesmo. Tudo bem? Pensa, eu tenho 50 pessoas. Tiro uma, fica 49. Ponho uma, volta nos 50. Beleza? Só que o que mudou é a quantidade de meninos e meninas. Como ele não quer saber o valor de meninos e meninas, quer saber só o total, então tanto faz nesse caso. Beleza? Então, ó, em uma sala de aula há 16 meninos e certo número de meninas. Então pus ali, ó, meninos, 16. Certo número de meninas eu chamei de X. Tudo bem? Eu não sei quanto que é. E aí ele falou que se nessa sala tivesse um menino a menos e uma menina a mais, a razão entre esses números aí de meninos e meninas seria 3/4. Então a razão, ó, entre meninos primeiro, depois meninas, tá? Então, um menino a menos, 16 menos 1, 15. Uma menina a mais, x mais 1. Para não usar o x mais 1 aí nas contas, eu vou por enquanto chamar de y aqui, tá? Só para facilitar na minha conta. E ele falou que a razão entre meninos e meninas, no novo jeito aqui, quando eu tiro um e acrescento uma menina, tá? Se na sala tivesse 15 meninos e y meninas, a razão seria 3/4. A razão não é de 16 meninos e x meninas, tá? É se eu tivesse menos um menino e mais uma menina. Então a razão eu vou usar desse segundo caso aqui, beleza? Então a razão de meninos, que eu chamei de M, e meninas, que eu chamei aqui de Y, é de 3/4. E ele quer saber o número total de alunos dessa sala, então eu tenho que saber meninos e meninas. Aqui, tudo bem que a razão de meninos é 3 e de meninas é 4. Só que eu não tenho o total. Se eu tivesse total, eu pegaria o total, dividiria por essa soma aqui, que é 7, acho o valor, faço igual aos exercícios anteriores. Aqui eu não tenho, mas o que ele me deu? Ele me deu o valor de meninos aqui, que são 15. Então, no lugar do M aqui, ó, eu posso pôr o número 15, tudo bem? Então vai ficar 15 sobre Y igual a 3/4. Agora eu tenho uma letra só para encontrar, multiplico em cruz, né? Então vai ficar 15 vezes 4, Y vezes 3. Ou eu posso pensar assim, ó, vou colocar aqui no cantinho. Posso pensar que aqui, ó, é 15 sobre Y e aqui é 3 sobre 4. O 4 vai subir lá multiplicando e o 3 vai descer dividindo. Então, vou fazer 15 vezes 4 dividido por 3. Tudo bem? 4 vezes 15 dividido por 3, eu acho o total de meninas. Posso fazer 15 vezes 4, depois dividir por 3, ou fazer 15 dividido por 3, depois vezes 4, você escolhe aí. 15 dividido por 3 daria 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Beleza? Então, se eu acrescentar uma menina, eu vou ter 20 meninas. Mas ele quer saber quantos alunos tem, não quantos alunos teriam. Nesse caso não vai fazer diferença, mas vamos fazer o que ele pediu. Então eu tenho 16 meninos e eu vou ter 19 meninas, porque como eu acrescentei 1, fiquei com 20, quer dizer que eu tinha 19 antes. No caso aqui não vai fazer diferença, né? Ó, porque 20 mais 15
daria 35. 16 mais 19 vai dar os mesmos 35. Então, nesse caso, não vai fazer diferença, porque tirar 1 e colocar 1 é o mesmo total. Tudo bem? Beleza? Mas eu usei o que ele queria, o número total de alunos que tem nessa sala, não quantos teriam. Beleza? Legal que não faria diferença. Então, mesmo fazendo errado, daria certo. 19 mais 16, 35. Essa é a minha resposta que está na letra C. Beleza? Legal. Então, aqui ele não me deu o total. Eu substituo pelo valor que ele me deu ali e faço a conta. Acho até mais fácil do que o anterior, né? Exercício 8 de 2018 também. Ele fala assim: uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é 1/4. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, então, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a quanto? Aqui ele também não me deu o total, mas ele falou que a razão entre ônibus novos e usados é 1/4. E ele me deu o valor de ônibus usados. Então, vou fazer igual ao exercício anterior dos meninos e das meninas. Tudo bem? Então, vamos lá no passo a passo aqui. Ele falou que a razão entre ônibus novos e ônibus usados é 1/4. Então, novos e usados, 1/4. Ele falou que o número de ônibus usados é 192. Então, eu coloquei ali, usados, 192. Então, aqui, eu já sei que eu posso trocar esse U por 192. Tudo bem? Mas vamos continuar ali. Ele quer saber, considerando-se todos os ônibus da frota. Então, eu tenho que saber o total. O total são usados mais novos. Ele quer saber, considerando esse total, quanto que o número de ônibus novos corresponde. Ele te deu a resposta em porcentagem, tá? Então, ele quer saber quanto que os novos correspondem no total. Eu não tenho nem os novos, nem o total, né? Mas, se eu achar os novos, é só somar com os usados, eu tenho o total. Então, coloquei aí, razão novos e usados é 1/4. Eu sei que usados é 192 e novos é o que eu quero encontrar. Vou deixar os dois aí para a gente resolver. Tudo bem que no lugar dos usados aqui eu posso pôr 192, tá? De novo, se eu tivesse o total, pegaria o total, dividiria por essa soma. Aí o resultado que deu, multiplicaria por 1, por 4 e aí acabou o meu problema. Como eu não tenho, mas ele me deu um deles, eu vou lá e substituo. Então vai ficar n sobre 192 igual a 1/4. O 192 vai subir multiplicando 1 e divide por 4. Então, 192 vezes 1 dá 192, dividido por 4, 48. Então, isso é a quantidade de ônibus novos. Eu sei que os usados são 192 e os novos são agora 48. Então, o total é 192 mais 48, que dá 240. Ele quer saber a relação entre os novos e esse total. Então, vai ser 48 dividido por 240. Tudo bem? Isso aqui vai dar 20%. Posso fazer assim, né? 48 dividido por 240, que dá 0,2, que é 20%. Ou eu podia fazer 48 vezes 100 dividido por 240, daria 20. Tanto faz aí. Faz a continha e acha ele em porcentagem. Então, a resposta, número de ônibus novos, corresponde a 20%. Tudo bem? Dividir, achei 0,2. 0,2 vezes 100, 20%. Por que vezes 100? Porque é em porcentagem. Tudo bem? Legal. Então, tenho dois jeitos de fazer a razão aí, né? Resposta letra A, 20%. Então, os dois jeitos. Se eu tiver o total, pego o total, divido pela soma da minha razão, o resultado que deu, multiplico por cada um, já achei o valor. Se ele não me der o total, ele vai me dar um dos dois. Aí eu substituo e faço a continha aí, multiplicando em cruz, né? Tudo bem? Faz a multiplicação de regrinha de 3. Então, de razão, foi isso. Qualquer dúvida, manda aí que eu ajudo vocês. Vamos agora para a regra de 3. Então, nas regras de 3, eu vou ter dois tipos. Regra de 3 simples e composta. Qual a diferença? Regra de 3 simples, eu vou ter só dois tipos de informação. Na regra de 3 composta, eu vou ter mais de dois tipos. Tudo bem? Já vamos ver aí as diferenças.
Exercício 9 de 2019. Ele falou assim, ó, Ana Maria tem uma casa de bolos e para cada bolo produzido são utilizados 3 ovos. Em uma semana foram produzidos 164 bolos. A quantidade de dúzias de ovos utilizadas para fazer todos os bolos foi quanto? Então ela te deu 2 informações, bolos e ovos, tudo bem? Ela falou que para cada um bolo são 3 ovos. Para 164 bolos são quantos ovos? Aqui ele quer em dúzias, né? Então eu acho total de ovos e no final eu divido por 12, que é uma dúzia. Então vamos lá. Primeira coisa. Ele falou que para cada bolo produzido são 3 ovos. O que eu vou fazer? Eu vou transformar numa tabelinha que eu acho que fica mais fácil. Em uma coluna eu vou colocar bolo, na outra coluna eu vou colocar ovos. Tudo bem? Então, primeiro ali, ó, bolo, coloquei 1, ovos são 3. Então, para cada bolo, 3 ovos. Depois, foram produzidos em uma semana 164 bolos. Então, eu vou pôr lá embaixo de bolo, tá? Tem que colocar na coluna correspondente. Então, 164 bolos embaixo da coluna certa. E ele quer saber quantas dúzias de ovos foram utilizadas. Então, ele quer saber o valor de X aí. Quantos ovos, tudo bem? Então, eu chamei ovos de X. O que eu tenho que fazer? Tenho que ver a relação aqui, ó. Tá vendo que bolo aumentou? Era 1 e foi para 164. Então aumentou aqui, pus o sinalzinho de mais. Ovos vão aumentar ou diminuir? Tem que aumentar, né? Se eu estou fazendo mais bolo, eu preciso de mais ovo. Tudo bem? Então aqui também vai aumentar, beleza? Sempre que os sinais forem iguais, ele vai ser diretamente proporcional. Se os sinais são diferentes, ele vai ser inversamente proporcional. Tudo bem? Se for mais com mais, menos com menos, diretamente proporcional. Se for um mais e um menos, vai ser inversamente. Quando é diretamente proporcional, eu multiplico em cruz. Então eu faço 1 vezes x e 164 vezes 3. Eu multiplico ele em cruz. Então vai ficar 1 vezes x igual a 164 vezes 3. 164 vezes 3 dá 492. Dividido por 1 não precisa, né? Tudo bem? Esse 1 passaria dividindo. Então, 492 ovos. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu dúzias. Então, dúzias eu preciso dividir por 12. Beleza? Isso aqui vai dar 41. 492 dividido por 12, 41 dúzias de ovos. Então, alternativa, letra B. Bem tranquilo, né? Tudo bem? Mais uma, de 2018. Ele fala assim, ó, uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote de peças em 12 dias. Se a máquina trabalhasse 6 horas por dia, produziria o mesmo lote em quantos dias? Então ele te deu horas e dias. Tudo bem? 2 informações. Então regra de 3, simples também. Vamos fazer do mesmo jeito. Uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote em 12 dias. Então pus 2 colunas ali. Coluna de horas e de dias. Na coluna de horas eu coloquei 4, na de dias 12. Aqui tanto faz a ordem. Podia pôr primeiro dias, depois horas. Eu geralmente vou colocar na ordem que ele me fala. Tudo bem? Tanto faz a ordem aí. Desde que 4 e 12 estejam na mesma linha. Porque ele falou que cada 4 horas, 12 dias. Depois, se a máquina trabalhasse 6 horas por dia, então, ao invés de 4 lá embaixo, eu ponho 6. Ele quer saber quanto tempo produziria, né, essas peças. Então, no lugar de dias, eu pus X. Então, em 4 horas demora 12 dias, em 6 horas, X dias. De 4 para 6 horas aumentou, então vou pôr um maisinho ali. De dias, de 12, vai aumentar ou diminuir? Tudo bem que eu vou diminuir a quantidade de dias. Por quê? Se eu estou trabalhando mais horas, é que eu quero terminar em menos tempo. Tudo bem? Então, quanto mais horas eu trabalho, menos dias eu demoro. Então, aqui vai ser negativo. Sinais diferentes vai ser inversamente proporcional. Tudo bem? A ideia é essa. Se eu estou trabalhando mais horas, é para terminar mais rápido. Senão, não trabalharia mais horas, né? Inversamente proporcional, eu multiplico em linha. Então vai ficar 4 vezes 12 e 6 vezes x. Eu multiplico em linha quando é inversamente. Quando é diretamente, multiplico em cruz.
Então, 6 vezes x igual a 4 vezes 12. Faço 4 vezes 12 e divido por 6, né? 4 vezes 12 dá 48, o 6 aqui ó, vai passar dividindo. 48 dividido por 6 vai dar 8. Então, 8 dias é minha resposta. Então, se eu tivesse dúvida se aumentou ou diminuiu dias, pelas respostas, todas são menores que 12. Então, com certeza, teria que diminuir. Tudo bem? Então, certeza que pelas respostas teria que ser inversamente proporcional. Então, a alternativa D de jeans. Muito bem. Mais 2 de regra de 3 agora, composta. Exercício de 2018. Uma determinada máquina fabrica 24 unidades de um determinado produto em 1h30 de funcionamento ininterrupto. Essa 1h30 eu vou transformar em minutos. Eu vou colocar 90 minutos. Tudo bem? 3 máquinas idênticas à anterior, trabalhando juntas nas mesmas condições de funcionamento, fabricarão 100 unidades desse mesmo produto em quanto tempo? Eu vou transformar em minutos, depois eu volto, tá? Porque fica mais fácil de resolver. Agora, tá vendo que ele me deu 3 informações? Unidades, tempo e quantidade de máquinas. Então, ele me deu 3 informações. Então, sempre que ele me der mais de 2, é regra de 3 composta. O jeito é bem parecido. Então, vamos lá. Ó. Ele falou que uma máquina, então é uma coluna de máquinas, 24 unidades, outra coluna, e o produto é feito em 1h30, terceira coluna. Então, eu vou colocar máquinas, unidades e tempo, tá? O tempo eu transformei em minutos aqui, que eu acho mais fácil para resolver. Então, tem uma máquina que fabrica 24 unidades em 90 minutos. Ele quer saber 3 máquinas trabalhando juntas nas mesmas condições de funcionamento. Então, eu coloquei lá 3 máquinas. Vão para fabricar aí, né, 100 unidades desse produto. Então, pus lá 100 unidades. Em quanto tempo? Pus o X ali no lugar do tempo. Então, uma máquina produz 24 unidades em 90 minutos. 3 máquinas vão produzir 100 unidades em quanto tempo? Sempre nas mesmas colunas aí, tá? Vou ver as relações, só que agora eu tenho mais de uma relação, né? Primeiro, eu vou ver a relação entre tempo e unidade e depois entre tempo e máquina. Tá vendo que eu sempre vou ver com quem tiver a minha incógnita, o meu X. Tá vendo que entre máquina e unidade eu não vou ver a relação, porque aqui eu já tenho todas as informações. Eu só não tenho no tempo. Então é o tempo que eu relaciono com unidades e é o tempo que eu relaciono com máquinas. Tudo bem? Então, unidades de 24 para 100 aumentou. Então eu pus o mais ali. O tempo, se eu vou produzir mais, eu preciso de mais tempo. Então aqui positivo também. Então aqui é diretamente proporcional. Eu pus em vermelho aí essa primeira informação. A outra eu pus em azul, só para não confundir, né? Eu tenho mais máquinas. Tinha uma, agora eu tenho 3. O tempo vai aumentar ou diminuir? Diminuir. Por quê? Se eu tenho mais máquina trabalhando, é porque eu quero terminar mais rápido. Eu quero fazer em menos tempo. Por isso que eu coloquei mais máquinas, para demorar menos tempo. Então aqui menos. Como os sinais são diferentes, inversamente proporcional. Então, o vermelho é diretamente proporcional, que é entre tempo e unidade, e o azul, que é entre tempo e máquina, é inversamente proporcional. Lembra? Diretamente proporcional, multiplico em cruz, inversamente multiplico em linha. Então, entre os vermelhos aí, ó, vou multiplicar em cruz, e entre o azul eu multiplico em linha. Então, vai ficar 3 vezes 24 vezes x. Tudo bem? O x com as unidades é em cruz. O x com as máquinas é em linha. Tudo bem? Então, 3, 24 e x. E para o outro, a mesma coisa. Entre tempo e unidade, multiplico em cruz. Entre tempo e máquina, multiplico em linha. Então, 1 vezes 100 vezes 90. Isso aqui, só fazer as contas, né? 3 vezes 24 e 1 vezes 100 vezes 90. Eu passo 3 vezes 24 dividindo depois e faço a conta. 3 vezes 24 dá 72. 1 vezes 100 vezes 90 dá 9.000. Dividido por 72 aqui, né? Eu acho o valor de 125. Então, 24 vezes 3 deu 72, 1 vezes 100 vezes 90 deu 9.000,
passo 72 dividindo, acho 125. Então o valor de x é 125 minutos. Só que ele não pede em minutos, ele te dá em horas e minutos, né? Eu sei que 120 minutos são 2 horas. Então 2 horas e 5. Ou eu sei que cada hora são 60 minutos. Então eu posso pôr ali, né? Ó, 60 mais 60 mais 5. 60 mais 60 é 1 hora mais 1 hora, que são 2 horas e 5 minutos. Isso aí está na alternativa de letra D de jeans. Tudo bem? Então, não muda nada a regra de 3 simples e composta. A única coisa é que eu tenho mais colunas para ver. Ok? A última aí de regra de 3. Em um ateliê, 15 artesãos, trabalhando 6 horas por dia, durante 8 dias, pintam 240 caixas de lembranças. Então eu tenho artesão, horas, dias e caixas, 4 informações. Então, regra de 3 composta. Com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores, outros 12 artesãos, trabalhando 10 horas por dia, durante 12 dias vão pintar quantas caixas? Então, vamos lá no passo a passo. 15 artesãos, primeira coluna. Segunda coluna, 6 horas. Terceira coluna, 8 dias. E a última coluna, 240 caixas. Então, pus aí, artesão, tempo, dias e caixas. Cada um na sua coluna correta. Depois, 12 artesãos, 10 horas por dia, 12 dias. Então, coloquei lá, embaixo de artesão, 12, embaixo de tempo, 10, e embaixo de dias, 12. E a pergunta deles são quantas caixas? Coloquei X no lugar de caixas. E aí eu vou fazendo as relações. Dias de 8 para 12 aumentou. Se eu estou trabalhando mais dias, eu faço mais caixas. Então, o vermelho aí é diretamente proporcional. Beleza? Depois, tempo aumentou, né? De 6 para 10. Se eu estou fazendo mais tempo, eu vou fazer mais caixas, né? Eu estou trabalhando mais tempo, então eu consigo fazer mais caixas. Tudo bem? Então, eu aumento os dias, aumento a quantidade de caixa. Aumento o tempo, aumento também a quantidade de caixas. Quanto mais horas eu trabalho por dia, mais eu produzo, né? Tá? E por último aqui, artesão. Então, tá vendo que artesão de 15 passou para 12, diminuiu? Então, negativo. Se eu diminuir os artesãos, eu vou ter menos caixas produzidas. Por quê? Eu tenho menos gente trabalhando, então eles vão produzir menos. Então aqui, ó, menos também. Só que tá vendo que os dois sinais são iguais, menos e menos. Então também é diretamente proporcional. Então, no caso, os 3 aí são diretamente proporcional. Então, eu multiplico todos em cruz. Então, x vezes o 8, vezes o 6 e vezes o 15. Todos multiplicando em cruz. Então, vai ficar 15 vezes 6 vezes 8 vezes x. E o outro lado também, né? Ó, vezes o 12, vezes o 10 e vezes o 12 de novo. 12 vezes 10 vezes 12 vezes 240. Aí eu posso fazer a conta, né? 15 vezes 6 vezes 8, que dá 720. 12 vezes 10 vezes 12 vezes 240, que dá 345.600. E aí divido um pelo outro, eu acho 480. Nossa, péssimo de fazer essa conta. O que você pode fazer? Ó, vou colocar do jeito que estava. Eu posso ir simplificando. Ó que legal. Tudo bem que eu posso dividir esse 6 por esse 12? Aqui sobra 2 e aqui sobra 1. Simplificar é dividir os dois lados pelo mesmo valor. Tudo bem? É igual na fração, né? É como se eu tivesse numa fração. Quando eu tenho igual e tenho os dois lados aqui, eu posso fazer a mesma coisa que eu faço na fração. Simplificar. Tudo bem? Vou pegar esse 15 aqui, ó, com esse 10. Divido por 5, aqui dá 2 e aqui dá 3. Vou pegar esse 8 aqui, ó, dividir com esse 12. Pode dividir por 4, né? Aqui dá 2 e aqui dá 3. Já melhorou, né? Outra coisa que eu posso fazer, ó, vou pegar outra cor aqui, azul. Tudo bem que aqui eu tenho um 2? Posso cortar com esse 2, ó. Tudo bem que aqui eu tenho um 3? Posso cortar com esse 3. Tá vendo que do lado esquerdo não sobrou ninguém, só sobrou 1, né? Legal, então 1x é x. E aqui do lado direito sobrou o 2 e o 240. 2 vezes 240 dá 480. Nossa, ajuda muito, né? Quem quiser simplificar é muito mais fácil. Então,
Total de 480 caixas de lembrança. Isso está na alternativa C. Tudo bem? Então, regra de 3, bem tranquilo, né? Se for simples, eu vejo se é direto ou inversa. Se for diretamente, multiplico em cruz, inversa em linha. Se for composta, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer para mais colunas. Tudo bem? Beleza? Legal. Próximo tópico aí, porcentagem. Bem recorrente essa parte aí de porcentagem. Então, vamos lá. De 2019, você vai ver que é parecido com aqueles primeiros que a gente fez de fração, tá? Só que aqui, como é porcentagem, a fração é sobre 100, é por cento, né? Mas vamos lá ver. Determinado departamento de uma empresa comprou 120 canetas, das quais 75% são azuis e as demais vermelhas. Sabendo que 10% das canetas azuis e 20% das vermelhas foram colocadas na sala de reunião, então, em relação ao número de canetas compradas, as que foram colocadas na sala de reunião representa quanto? Então, ele te deu o total de canetas, foi falando uma porcentagem que foi colocada na sala de reunião, e ele quer saber quanto que isso representa do total das 120. Então, vamos no passo a passo. Tá vendo que é parecido com aquela de razão? Determinado departamento comprou 120 canetas. Então eu tenho o total aí, ó, 120 canetas. Das quais, ou seja, das 120, 75% é azul. Então é 75% de 120. Ou 75 sobre 100 vezes 120. Tá? E aí eu faço a mesma coisa. Aqui é como se fosse 1 embaixo, né? Aí faço 75 vezes 120 e 100 vezes 1. Tá? Fazendo a conta, 75 vezes 120 dá 9.000, dividido por 100 dá 90. Ou seja, das canetas totais, 120, 90 são azuis. E ele falou que as demais são vermelhas. Então, se 120 é o total, tiro 90, que são as azuis, sobram 30 vermelhas. Então, eu tenho 90 azul, 30 vermelha. Ele quer saber, sabendo que 10% de azuis e 20% de vermelhas foram colocados na sala de reunião. Então é 10% de 90, 10% das azuis, e 20% de 30, 20% das vermelhas. Então eu coloquei, ó, azul que foram colocadas na sala de reunião. 10% de 90, que é 9, né? Ou pode fazer 10 sobre 100 vezes 90. 10 vezes 90 dá 900, dividido por 100 dá 9. Beleza? E as vermelhas na sala, 20% de 30. 20% de 30 dá 6, né? Ou faço a mesma coisa, ó. 20 vezes 30, que dá 600, dividido por 100 dá 6. Tá vendo que é igual a fração que a gente fez no comecinho da aula? Só que agora a fração é sobre 100, tudo bem? Porque é por cento. Tudo bem? 20% é 20 sobre 100. 10%, 10 sobre 100. Mas é a mesma coisa que a gente estava fazendo. Pego o total e vou calculando aí os valores que ele me deu. E ele quer saber, em relação ao total de canetas compradas, que são 120, as que foram colocadas na sala de reunião, representam quantas? Então, na sala de reunião foram colocadas 9 azuis e 6 vermelhas. Então, ao todo, 15, né? 9 mais 6, 15. Então, eu tenho 15 sobre 120. Não vou ter essa resposta porque eu tenho que simplificar. Divido ele 15 por 120, eu acho 12,5%. O que eu podia fazer? 15 vezes 100, que dá 1.500, dividido por 120 dá 12,5. Já acho em porcentagem. Se você não quiser, você resolve essa fração aqui, acha o número decimal e multiplica por 100. Tudo bem? Eu prefiro fazer 15 vezes 100, depois dividir por 120. Já acho os 12,5 aqui que ele está perguntando aí no exercício. Tudo bem? Então, 12,5% é a resposta. Então, eu fiz a mesma coisa da fração. Peguei o total, fui fazendo a porcentagem, que é uma fração sobre 100, e aí fui achando os valores que ele pediu aí. Letra C para o exercício 13. Exercício 14. Vamos mudar um pouquinho aí. As porcentagens têm vários tipos, tá? Então eu tentei pegar um de cada aí para a gente ver como que funciona a porcentagem na prova. De 2018 ele falou: um produto que era vendido a R$15 passou a ser vendido a R$12,50.
Logo, das alternativas a seguir, a que mais se aproxima do desconto dado sobre o 15 reais é de quanto? Então, tinha 15 reais, que é o valor inicial, é o meu 100%. Vendi com desconto, começou a custar agora R$ 12,50 depois do desconto. Ele quer saber quanto que o desconto representa aí no valor de 15 reais. Eu dei um valor de desconto sobre o 15 reais, ele quer saber quanto que isso representa em porcentagem. Então, vamos fazer aqui, ó. Um produto era vendido por 15 reais, passou a ser vendido por 12,50. Então, o valor inicial é 15, que é meu 100%, foi vendido por 12,50 depois do desconto. Logo, das alternativas a seguir, a que mais se aproxima do desconto dado sobre os 15%. Então, será 15 e passou a custar 12, quanto que eu dei de desconto em reais? Eu peguei o 15 e subtraí o 12,50. Isso aqui dá 2,5 ou 2,50. Então era 15. Eu tirei 2,50, passou a 12,50. Ele quer saber quanto que esse desconto aqui, ó, de 2,50 representa no valor de 15 aí. Quanto que eu dei de desconto nos 15 reais que vão representar esses 2,50. Então, vou usar a regra de 3 que fica mais fácil, ó. O valor inicial era 15, então a porcentagem é 100, né? 15 reais representam a 100%. É uma regra de 3 simples, tudo bem? Então 15 relacionado com 100. Ele quer saber o desconto de 2,50, então 2,50 relacionado com X, beleza? 15% que é o valor inicial representam 100%. 2,50 representam X. Tá vendo que de 15 para 2,5 diminuiu, certo? Então a porcentagem também vai diminuir. Como os sinais são iguais, é diretamente proporcional. Na porcentagem, sempre que eu for fazer ou aumento ou desconto, sempre vai ser diretamente proporcional. Beleza? Então multiplica em cruz, né? 15 vezes x e 2,5 vezes 100. 2,5 vezes 100 é fácil de fazer, né? Só andar a vírgula 2 casas para a direita, vai dar 250. Passo 15 dividindo, 250 dividido por 15 vai dar mais ou menos 16,66666. Como ele quer o valor aproximado, ó, que mais se aproxima, na resposta eu olho ali, ó, mais se aproxima é 17%. Então, o que eu fiz? Peguei o total, 100%. O valor de desconto representa X. Tá? Lembrando que o desconto não é o valor final, é o valor inicial menos o valor final. Isso é o quanto teve de desconto. Tá? Aumento seria a mesma coisa. Tá? Pegaria o valor final menos o inicial, seria quanto eu tenho de aumento. Ok? Legal, né? Então, o produto vai ter um desconto de 17%, letra E. Beleza? Mais um aqui, de 2019. Mário trabalha em um escritório analisando documentos no sistema da empresa. Quando saiu para almoçar, ele já havia analisado 228 documentos e o sistema apontava que ele tinha realizado 60% do trabalho do dia. E aí a pergunta é, qual é a quantidade total de documentos que ele precisava analisar nesse dia? Então, ele analisou 228. Isso, a máquina lá, o sistema falou que era 60%. E ele quer saber o quanto que é o total. Então, vou fazer igual ao exercício anterior, ó. Olha que legal. Como ele já havia analisado 228, os documentos analisados são 228. E ele falou que isso representa 60%. Tudo bem? Não é mais o meu 100%, porque ele falou que representa 60%. E ele falou ali, ó, que o sistema apontava que ele tinha realizado 60% do trabalho. Ok? Então os 228 representam 60%. Então eu pus ali na regrinha de 3. 228 representam 60%. Tá? Então documento 228, porcentagem 60. Aqui eu não preciso pôr porcento, tá? Como é porcentagem, eu sei que no final ele vai ser porcento. Então não preciso pôr o porcento aí, só pôr o número mesmo. Continuando, ele quer saber a quantidade total aí que ele deveria fazer. Então o total vai ser o meu 100%, tudo bem? Então isso representa quanto? Então pus documentos X. Tá? Ele quer saber a quantidade total que ele deveria analisar. Se 60% representam 228 que ele já tinha feito, 100% representam quantos? X. Aí eu vou lá e faço a relação, né? Tudo bem que vai aumentar a porcentagem, então vai aumentar o número de documentos.
Tudo bem? Aumentou de 60 para 100, então de 228 vai ser maior também. Pelas alternativas eu sei que vai aumentar, né? Como é positivo os dois, diretamente proporcional. Como é porcentagem, eu posso pensar já diretamente proporcional, sem pensar. Quem quiser, para não ter erro, né, pode pensar aí, ver para não ter erro aí. Às vezes fica com medo, né, de colocar, tô com medo. Pode fazer aí igual a gente fez regra de 3 que não dá erro. Multiplico em cruz, né? Porque é diretamente proporcional. Então vai ficar 60 vezes x igual a 100 vezes 228. Essa conta é legal, né? 228 vezes 100, é só pôr 2 zeros ali. Então fica 22.800. E aí divide por 60. Posso cortar um zero aqui e dividir 2.280 por 6, que vai dar 380. Então ele deveria ter analisado aí 380 documentos. Letra D de jeans. Tudo bem? Então, se ele me der o 100%, eu vejo a porcentagem. Aqui ele não me deu 100%, mas ele me deu 60%. Então ele me deu quanto representa 60% e eu acho o total que é 100%. Usa a regra de 3 que não tem erro. Vamos mais um? Para finalizar a porcentagem aqui. Ele fala assim, ano também de 2019, sobre o preço P de venda de determinado produto, aplicou-se um aumento de 15%, e sobre o novo preço de venda do produto, aplicou-se dias depois um desconto de 10%. Após essas duas mudanças, comparando o preço P ao preço final de venda, o produto aumentou quanto? Então eu tinha um valor, agora ele não me deu o valor preço P. Eu posso chamar de 100 para fazer a conta que fica mais fácil, tudo bem? Então, 100 reais. Eu aumentei 15%. Aí ele foi para 115. Depois eu tenho um desconto de 10%. E aí ele quer saber quanto que aumentou. Sempre que ele falar aumentou um, depois aumentou outro, é sempre em cima do novo valor. E o que você tem que tomar cuidado? Se aumentou 15, depois teve um desconto de 10, você pensa, é só fazer 15 menos 10. Não, tá errado. Você faz 15 menos 10 daria 5. Então eu já sei que o 5 não é, o 5 tá errado. Professor, o cara tá puxando a prova, entrega, acabou o tempo. Eu sei que o 5 não é, chuta qualquer um dos outros. Tudo bem? Se aumentou 10, depois aumentou 10, não aumentou 20, tá errado. Se diminuiu 10, depois diminuiu 10, não diminuiu 20, está errado. Já coloca que está errado, certo? Então aqui aumentou 15 e teve um desconto de 10. Então eu já sei que 5 não é. É qualquer outro valor menos 5. Como que eu vou fazer? Eu coloquei ali, ó, sobre P, teve um aumento de 15%. Então eu chamei o valor inicial P, que é o meu 100%. Quem não quiser pôr 100% e quiser pôr só 100, pode pôr também, não tem problema, tá? Teve um aumento de 15%. Então era 100, aumentou 15 e foi para 115%. Quem quiser deixa como 115 reais só, também vai dar certo. Depois ele falou que teve um desconto de 10%. É um desconto de 10% sobre os 115. Tudo bem? Sobre o valor que ele tinha aumentado. Então, desconto de 10% de 115. Isso vai dar 11,5, né? Ó, eu faço lá 10 vezes 115 dividido por 100. Isso dá 11,5. Tudo bem? Ou, se não quiser colocar em porcentagem, deixa lá. Tinha 115 reais. Diminuiu 10, então diminuiu 11,5 reais. Pode, sempre que ele não te der o total, pode usar o 100 sem problemas aí. Pode usar qualquer número, na verdade. Mas o 100 é mais rápido de fazer a conta. Tá? Então, 10%, faço 10 vezes o 115 e divido por 100 porque é por cento. Então, eu aumentei para 115, depois diminuí 11,5%. Tá? Continuando aqui, ele quer saber, depois dessas duas mudanças, né, desse aumento e depois desse desconto, qual o valor final aí do produto. Então, eu aumentei de 100 para 115. Depois, eu diminuí 11,5%. Então o aumento foi de 15%, depois o desconto não foi de 10%, foi de 11,5%, tudo bem? Então o aumento real aí foi de 3,5%. Ou você podia ter feito assim,
115 menos 11,5 ia dar 103,5. Se era 100 e foi para 103,5, é porque aumentou 3,5. Eu prefiro fazer assim, pegar o primeiro aumento, que é o real, que é 15, e tirar o segundo, que é o valor que eu encontrei aqui. Então eu faço 15 menos 11,5 dá 3,5. O que eu falei tinha dado 115, né? Tudo bem? Você tira 11,5, que é o desconto. Isso aqui vai dar 103,5. Tudo bem? Se eu usei o 100 como parâmetro, é só pegar 103,5 e subtrair do 100, né? Então aumentou 3,5. Quem preferir pode fazer assim, que não tem problema. Então, lembrando, se teve aumento e desconto, nunca posso juntar os dois. Faço um, aí do novo resultado eu faço outro. Tanto se for aumentos sucessivos, descontos sucessivos, não tem problema. Eu não posso fazer nem a soma nem a subtração deles juntos. Tem que fazer uma parte, depois fazer o novo valor em cima do resultado novo. Tá? Como se fosse juros composto aí, né? Então, alternativa A para o exercício 16. Legal a porcentagem, né? Para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho de sequência e aí a gente termina por hoje. Eu acho que foi bem produtivo aí. Qualquer pergunta vai mandando aí para mim. Ele te deu uma sequência aí, esse aí é de 2018. Ele falou que a sequência é 1402, 701, 700, 350, foi falando aí os valores. E ele quer saber a soma entre o 11º e o 15º termos. Em sequência, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o padrão dessa sequência. Então, depois de identificar, você vai lá e faz as contas. Então, vamos ver o padrão aqui. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. Tá vendo que de 1402 para 701 eu dividi por 2, é metade. De 701 para 700 eu tirei 1, subtraí 1. De 700 para 350 eu dividi ao meio. De 350 para 175 dividi ao meio de novo. Aí de 175 para 174 subtraí 1. De 174 para 87 dividi ao meio. E de 87 para 86 eu tirei 1. Tá vendo que às vezes eu divido por 2 e às vezes eu subtraio 1? Como que eu vou saber? Se você olhar aqui, sempre que for par, eu divido por 2. Esse aqui, o primeiro era par, dividi por 2. O 700 é par, dividi por 2. 350 é par, dividi por 2. Então, sempre que ele for par nessa sequência, eu pego, divido por 2, acho o próximo termo. E se ele for ímpar, eu subtraio 1 e acho o próximo termo. Então, qual é o padrão da sequência? Se eu tenho um número par, para achar o próximo, eu divido por 2. Se eu tenho um número ímpar, para eu achar o próximo, eu subtraio 1. E vou fazendo isso até o número que ele quiser. Esse 86 é o 8º termo da minha sequência. Se eu contar aqui, tem 8 termos. Ele quer o 11º e o 15º. Então, vamos lá. O 86 é par. Se ele é par, eu tenho que dividir por 2, né? Então, eu vou colocar aqui, 11º e 15º termo. Vou colocar os dois, depois ele quer a soma dos dois, né? 86 dividido por 2 dá 43. Agora, 43 é ímpar. Então, eu tiro 1, chega no 42. Agora, 42 é par. Divido por 2 dá 21. 21 é ímpar. Ímpar, eu subtraio 1. 20 é par. Par, eu vou dividir por 2. Antes, coloquei ali o 21. Tudo bem que é meu 11º termo já? Esse aqui é o 8º, 9º, 10º, 11º. Já achei um aqui. Então, já vou colocar ali embaixo. Agora eu vou achar o 15º, tá? Continuando aqui. Então, 20 é par, divido por 2 dá 10. 10 continua sendo par, então eu divido por 2, acho 5. 5 é ímpar, tiro 1, fica 4. E agora eu já achei o 15º, né? 12, 13, 14, o 15º é 4. Como ele quer a soma dos dois, né? 21 mais 4, 25. Então a resposta, a soma do 11º e 15º termos é igual a 25. Então, vou manter no padrão da minha sequência para achar os valores que ele pediu. Beleza? Então, letra C para o exercício 17. 18, ele te dá uma sequência também. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 66, 67, 68.
E ele quer saber os termos que se sucedem segundo um padrão. Ele quer, mantendo esse padrão, né, mantido o padrão, o 14º termo, qual o número que é. Então, ele quer que você mantenha esse padrão. Qual que é o 14º termo? Isso aí é o exercício de 2018. Legal, né? Então, vamos ver o que a gente consegue enxergar aqui, ó. Tá vendo que esse é o primeiro termo, segundo, terceiro. Eu tenho que ir até o 14º aí, que é o que ele pediu. Se eu pegar esses 3 e somar, tá vendo que ó, 1 mais 2 mais 3 dá 6. Tá vendo que eu tenho 3 números consecutivos, começa um novo. 3 números consecutivos, começa um novo número. 3 consecutivos, consecutivos quer dizer um depois do outro, né? Então eu tenho 1, 2, 3, depois 6, 7, 8, depois 21, 22, 23 e assim por diante. Então eu posso pegar os 3 consecutivos, somar, dar o próximo, que é o primeiro da nova sequência, aí, do novo ciclo aí que tem. Então 1 mais 2 mais 3 dá 6. Aí 6 mais 7 mais 8 dá 21. Aí 21 mais 22 mais 23 dá 66. Eu sempre somo os 3 consecutivos, dá o próximo que inicia um novo ciclo aí, tá? Então eu vou ter que fazer o quê? Ó, soma dos 3 números consecutivos é o primeiro número do próximo bloco. Então, se eu somar 3 consecutivos, eu já acho o primeiro do próximo bloco. Se eu olhar ali o 68 é o 12º termo, ele quer o 14º, né? Então eu preciso fazer só mais 2. Tá vendo que aqui eu tenho um grupinho, ó, de 3 consecutivos? Então eu vou somar os 3, eu acho o 13º termo. 66 mais 67 mais 68 dá 201. Então, o 10º termo é 201. Então, o 13º termo é 201. Então, o 14º termo é 202. O 15º seria 203. O 16º seria 201 mais 202 mais 203. Tudo bem? Difícil essa sequência, né? Pego 3 consecutivos, somo, dá o próximo, que já é o primeiro do próximo bloco. Somo os 3 consecutivos, dá o próximo, que é o primeiro do próximo bloco. Beleza? Então, esse é o padrão da minha sequência. Uma sequência difícil aí. Então, 14º termo, 202, letra A. Agora mais 2 aí, para a gente finalizar a aula. O exercício 19 é de 2018. Ele fala assim, considere as figuras que são triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, trapézio e losango. Ele falou o quê? Sabendo que a figura 7 é igual à figura 1. A figura 8 é igual à figura 2, a figura 9 é igual a 3 e assim por diante. Ele quer saber qual é a figura 148. Então, o que ele falou? Eu tenho essas 6 figuras. Na 7ª figura, ela volta a ser um triângulo. A 8ª volta a ser um quadrado. Ou seja, ele fez um ciclo de 6 figuras, fechou esse ciclo e começou um novo. Tudo bem? Então, isso aqui é uma sequência que vai formando ciclos fechados. Ó. Então, eu sei que esse ciclo tem 6 figuras. Eu posso ir continuando até a 148 ou eu posso pensar um jeito que fica mais fácil. Se eu pegar o total aí, que é a quantidade de figuras nesse meu ciclo, que são 6, e dividir o termo que eu quero por esse total, eu vou achar um valor. Então, ó, 148 é o termo que ele quer, beleza? Eu divido em 6, por quê? Eu vou vendo quantos grupinhos fechados eu faço, tá? Se sobrar alguém, eu conto a figura, vai ser ela mesma. Então, por exemplo, nesse caso, eu dividi 148 por 6, deu 24 e sobrou 4. Ou seja, se sobrou 4, ele começou um novo ciclo e ele parou na figura 4. Eu tenho 24 ciclos completos de 6 figuras, comecei um novo e parei na figura 4. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, 24 ciclos completos e 4 termos do próximo ciclo. Então, eu fui fazendo 6 figuras, 6 figuras, 6 figuras, 6 figuras. Fiz 24 vezes 6 figuras completas. Comecei um novo ciclo, consegui fazer até a 4ª figura. Essa 4ª figura é o termo 148. Então, se você quiser saber qual é o termo, você pega o termo, divide pelo ciclo que você tem, o resto que você encontrar é o valor, é a posição
do termo que você quer. Se sobrasse 1, seria o triângulo, se sobrasse 2, seria o quadrado, e assim por diante. A única coisa que tem que tomar cuidado é, não pode sobrar 6, né? Porque sobrar 6 daria para dividir ainda. Então, se o resto for 0, eu uso o último carinha do ciclo. Nesse caso, a última figura seria o losango. Então, se eu fizesse a divisão e desse resto 0, eu pegaria a última figura. Como deu resto 4, eu pego a quarta figura. Sempre dá certo. Pode fazer assim. Se a sequência for de ciclos, eu pego o termo que ele quer, divido pela quantidade que tem meu ciclo, o resto que sobrar é exatamente a figura que ele quer. Então, nesse caso, a figura é um hexágono, tudo bem? Então, letra E de hexágono. Não, tô brincando, tem H, tá? Beleza? Então, legal o ciclo. Pego o termo que ele quer, divido pela quantidade que tem no ciclo, o resto é a figura que ele pediu. E o último aqui, ele fala também de 2018. Uma parede foi colocada uma faixa horizontal com azulejos azuis e brancos. Nessa ordem aí. Azul, branco, branco, azul, branco, branco, azul, branco, branco e assim por diante. Então, sempre mantendo a ordem. Ele falou assim, mantendo sempre essa mesma ordem na colocação dos azulejos, isto é, um azul seguido por 2 brancos. Um azul por 2 brancos. E sabendo que a faixa tem 57 azulejos. Então eu vou colocar 57 aí nessa faixa. Agora ele não quer saber qual que é. Ele quer saber quantos brancos tem nessa faixa. O jeito de fazer é o mesmo que a gente fez do exercício anterior. Só que a gente vai procurar uma outra informação. Então, ó, tudo bem que eu tenho o primeiro, segundo, terceiro termo e assim por diante? Eu tenho o ciclo de 3 em 3 agora. ABB, ABB, ABB. Tudo bem que é de 3 em 3? Azul, branco, branco, azul, branco, branco. Então eu tenho um ciclo fechado de 3 em 3. Então, coloquei aqui, ó. 3 letras ABB. Então, como ele falou que tem 57, eu posso pegar 57 e dividir por 3. Quando eu faço isso, dá 19 e não sobra resto. Ou seja, eu fiz 19 ciclos completos de ABB. ABB. Eu tenho 19 ciclos completos. Se sobrasse alguém, eu teria que contar já começando o novo ciclo. Tudo bem? Só que ele perguntou, nesses ciclos aí, tudo bem que eu vou colocar aqui, ó, tenho 19 ciclos completos, fechados. Ele quer saber quantas letras B, né, quantos brancos eu tenho. Se para cada ciclo eu tenho 2 brancos e eu tenho 19 ciclos, eu posso fazer 19 vezes 2, que é 38. Tudo bem? Aqui ele quer saber quantos eu tenho. Cada ciclo fechado eu tenho 2 brancos. Como eu consegui fechar 19, eu faço 19 vezes 2, porque eu tenho 2 em cada. Beleza? Se sobrasse algum resto, começasse um novo ciclo, vamos pensar que sobrasse resto 2. Eu ia começar um novo ciclo, e esse novo ciclo eu ia começar no A, terminar no B. Então eu ia fazer 19 vezes 2, que daria os 38, mas eu teria que contar esse B aqui, que está mais no novo ciclo. Então aí seria 38 mais 1, teria mais um, que seria o 39. Como o ciclo é fechado, eu sei que cada ciclo tem 2, é só multiplicar por 2. Se eu tivesse começado um novo ciclo, eu tenho que ver se tem mais algum B nesse novo ciclo para adicionar. Ok? Então, pego os ciclos fechados, vejo quantas letras tem. Se fosse a letra A, seria só 19 mesmo. Como a letra B tem 2, eu faço vezes 2. Se tiver um novo ciclo começando, eu tenho que contar também as letras nesse novo ciclo. Ok? Então, nesse caso, azulejos brancos são 38, alternativa de letra B de brancos. Tudo bem? Beleza? Então, é isso aí. Então, hoje, muita coisa, né? Muito exercício, muita informação. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí, manda para mim que eu vou ajudando vocês aí. Acho que deu para fazer bastante coisa aí do nosso edital. Você vê que ele é bem pesado, né? Tem bastante coisa, algumas bem complicadas, outras nem tanto. Mas você só vai aprendendo treinando mesmo, tá? Tem que manter, fazer exercício, principalmente raciocínio lógico, não tem como. Se você não treinar, não tem como fazer. Tenta pegar essas dicas aí que eu dei, vai fazendo outros exercícios, que aí você vai melhorando aí o seu desempenho. Beleza? Então,
lembrando de novo, para quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem gostou, dá um joinha aí para a gente divulgar esse vídeo. E não esqueçam dos próximos eventos aí. Toda semana, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, a gente tem evento aí. Então, não perca. Beleza? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Um abraço e tchau.